Pronto, vamos reiniciar aí. Então vou começar mais um teste chamado teste da derivada segunda. É um teste para decidir se um ponto crítico é ponto de mínimo local ou de máximo local, tá? Que não, um ponto crítico não necessariamente é ponto de extremo local. Mas aqui com esse teste você tem o seguinte, ó, sejam f uma função e p um número real, tá? Se, primeiro, f é diferenciável, diga. É um teste da derivada segunda para extremos. Não. Não é o teste da derivada segunda para convexidade. É o teste da derivada segunda para extremos locais. Tá? Reiniciou aí? Tá contando, né? Ah, já desde aquela hora, tá contando. Se f é diferenciável numa vizinhança aberta de P. Tá? F' de P é igual a zero. F é duas vezes diferenciável em P. Duas vezes diferenciável em P. E a derivada segunda de f em P é positiva, então o ponto P é ponto de mínimo local de F. O ponto P é ponto de mínimo local de F. Ó, antes de mais nada, veja que esse resultado ele é bem intuitivo. Ele é bem intuitivo. Isso eu não ressaltei na aula passada, na aula anterior, que é a aula da turma anterior, mas vou ressaltar com vocês aqui. Então você tem o P, você tem o F de P. Se a derivada em P é zero, significa que a reta tangente ela é horizontal. Derivada em P é quanto? Zero. Se a derivada segunda em P é positiva, isso tem tudo para que, numa vizinhança de P, a concavidade da função seja voltada para cima. Tem tudo, porque o teste da derivada segunda para a convexidade é se f é contínua no intervalo, duas vezes diferenciável no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo a derivada segunda é positiva, então no intervalo a função é convexa, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima nesse intervalo. Mas aqui a derivada segunda é supostamente existente só em P, e só em P a derivada segunda é positiva. Mas se você extrapolar, você pensa, olha, a derivada segunda no ponto, então tem tudo para que em P, pelo menos na vizinhança de P, a concavidade seja voltada para cima. E aí o ponto é um ponto de mínimo local. Mas eu preciso de uma demonstração, porque não existe um teste da derivada segunda para convexidade se a derivada segunda é positiva só num ponto. Não, o resultado é para intervalo, tá certo? Então vamos dar uma prova de fato, uma prova desse fato aí. E a prova, tá certo, começa o seguinte. Então tá aqui a prova. Prova. Então, admita as hipóteses. Admita as, o quê? Hipóteses.
Então, daí, da admissão das hipóteses, essa primeira, a F é diferenciável numa vizinhança de P. Então, eu posso concluir que existe um Δ1 positivo, tal que a função F, ela é diferenciável num intervalo dessa forma, no intervalo P menos Δ1, P mais Δ2. A F é diferenciável numa vizinhança aberta de P. Então, a F é diferenciável no conjunto dessa forma. E a derivada segunda de F em P, quem é a derivada segunda? Por definição, é o limite com x tendendo a P de quem? De f' de x menos f' de P sobre x menos P. F' de P é quanto, por hipótese? 0. Ou seja, é um ponto crítico quando a derivada é 0. Então, isso se resume a calcular o limite com x tendendo a P de quê? F' de x sobre x menos P. E, por hipótese, isso é um número positivo. Daí, pelo teorema do limite positivo, essa função aqui ela é positiva numa vizinhança aberta de P dentro do domínio de F. Aberta e estrita de P dentro do domínio de F. Porque se o limite é positivo, próximo de P a função é positiva. Então, daí, pelo teorema do limite positivo, existe um Δ2 positivo, tal que essa expressão aqui, f' de x sobre x menos p, é um número positivo, qualquer que seja o x pertencente ao... Qualquer que seja x, tá certo? Qualquer que seja x pertencente ao domínio de f', intersecção com o conjunto P2 menos delta, deixa eu botar, é mais econômico escrever assim, tá o quê? X no domínio de f' e x menos p menor do que Δ2 e maior do que 0, implica f' de x sobre x menos p, seu número positivo. Vai garantir isso. Tá certo? Teorema do limite positivo. Tá? Tem muito daí. Assim, eu já tenho um daí aqui. Melhorar a construção, a redação. Assim. Logo, escolhendo delta igual ao mínimo entre os dois números Δ1 e Δ2, tem-se, primeiro, o delta é positivo, e você vai ter que esse número aqui, f' de x sobre x menos p, o delta é positivo. Antes disso, você tem que a f é diferenciável no intervalo p menos delta, p mais delta, ou seja, o intervalo p menos delta, p mais delta pertence ao domínio de f'. Por quê? Porque o intervalo p menos delta 1, p mais delta 2, que delta 2? Delta 1 aqui. Não sei que diabo de delta 2 é. O delta 2 vem depois, tá? Daí existe um Δ1 positivo, tal que f é diferenciável nesse intervalo. Tá? Então, esse intervalo está contido no domínio da derivada da f. Mas se esse intervalo está contido no domínio da f, da derivada da f', o intervalo p menos delta, p mais delta, como o delta é menor que ou igual a Δ1, esse intervalo também está contido no domínio da f'. E, tá, vírgula,
tem-se delta positivo, tem-se isso aqui, e você vai ter aqui essa expressão, portanto, essa expressão, ela é positiva, qualquer que seja x pertencente a esse conjunto aqui. P menos delta, P, união, P mais delta. Por quê? Porque o delta é menor que ou igual a delta 2. Então, se o x está aqui dentro, x está no domínio da f', certo? X está no domínio da f', e a distância de x a p é menor que delta 2. E é maior do que zero. Então, você tem essa desigualdade. Então, começando, admita as hipóteses. Então, a f é diferenciável no intervalo desse tipo. Ou seja, existe um delta 1 maior do que zero, tal que f é diferenciável assim. Mas esse limite aqui é positivo. Então, existe um delta 2 positivo, tal que essa implicação é verdadeira. Aí eu escolho o delta como sendo um mínimo de delta 1 e delta 2, pensando. Aí eu tenho o delta positivo. Esse intervalo está contido no domínio da f', porque a f é diferenciável aqui, como a f é diferenciável aqui, e o delta é menor que ou igual a delta 1, você tem isso. A f também é diferenciável aqui. E também, pela escolha do delta, se o x está aqui dentro, o x satisfaz isso. O x está no domínio da f', claro, está aqui, e você tem essa desigualdade. Então, você tem essa desigualdade aqui. Tá? Portanto, você tem o seguinte, ó. Portanto, você tem o seguinte, ó. O que é que eu tenho sobre f' de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo p menos delta p? Se isso aqui é positivo aqui dentro, como aqui dentro o x menos p é o quê? X menos p é negativo. Sendo x menos p negativo e esse quociente positivo, f' de x é o quê? Negativo. F' de x é negativo, qualquer que seja x nesse intervalo, e f' de x vai ser positivo, qualquer que seja x, no outro lado, que é o intervalo p, p mais delta. Porque nesse intervalo, x menos p é positivo. Como o quociente é positivo, f' de x é positivo. Aí eu analiso dois intervalos. Eu analiso o intervalo. Primeiro intervalo P menos delta P fechado, e depois o intervalo P mais delta. Vamos analisar o seguinte. Nesse intervalo aqui, a função é contínua, porque ela é diferenciável. E no seu interior, que é esse intervalo, ela é diferenciável e a derivada é negativa. Portanto, nesse intervalo, ela é estritamente decrescente. Tá certo? Tá bom? Deste modo, deste modo, a f é o quê? É estritamente decrescente no intervalo. Qual o intervalo? O intervalo P menos delta P fechado. E, aplicando também o teste da derivada primeira, a f é o quê? É estritamente crescente no intervalo. Que intervalo? P fechado, P mais delta. Logo, o que é que eu tenho? Se nesse intervalo aqui, até o P, ela é estritamente decrescente, e do P em diante ela é estritamente crescente, P é ponto de mínimo, logo, P é ponto de mínimo de F no intervalo aberto, P menos delta,
P mais delta. Intervalo aberto contendo P. Tá? E assim, P, e assim P é ponto de mínimo local de F. Tá aí. Demonstração feita. Para ser ponto de máximo local, basta o quê? Que a derivada seja negativa. É tal qual. Se a derivada for negativa, você chega isso aqui negativo, é pela versão do teorema do limite positivo, isso aqui é negativo, aí você tem um contrário. Aí você encontra aqui, antes ela é estritamente crescente, depois ela é estritamente decrescente. Aí P é ponto de mínimo de F aqui. Repara as escolhas, a escolha de delta, tá? Tá bom? Então tá aí. Demonstração desse teorema. Vamos aplicá-lo, tá? Então, um ponto crítico onde a derivada é zero. Se tiver derivada segunda nele, a derivada segunda for positiva, ele é ponto de mínimo local. Se a derivada for negativa, ele é ponto de máximo local. Esse é conhecido como teste da o quê? Derivada segunda para extremo local. Teste da derivada segunda para extremo local. Vamos aplicar ele. Tá? Vamos aplicar ele. Vamos aí. Muitas hipóteses. Vamos aplicar isso, né? Ó. Aplicar a seguinte função. Inconclusivo. Não. Tá? O que vale é o seguinte. Se um ponto é um ponto de inflexão, tá certo? E a função nesse ponto é duas vezes diferenciável, a derivada segunda é zero. Mas a recíproca não é verdadeira. A derivada segunda pode ser zero e o ponto não ser ponto de inflexão. Basta você pegar a função f de x igual a x à quarta. Você pega a função f de x igual a x à quarta. Quem é a derivada primeira? Quem é? 4x3. Quem é a derivada segunda? Quanto? 12x2, que 8. 12x2. Essa função, ela é estritamente convexa. Sabe por quê? Porque se você pegar, tá? Hã? Você pegar aqui, ó, a derivada segunda é zero, mas o ponto não é ponto de inflexão. É um vértice. É como se fosse um vértice da... É assim, ó, a função, ela tem o gráfico assim. Ela tem o gráfico desse jeito. Ó, essa função ela é aberta, é como se fosse uma parábola. Um negócio assim. Tá? Ó, antes do zero, a derivada segunda é positiva. Então significa que nesse intervalo aqui, ó, menos infinito zero,